Pessoal, tudo bem com vocês, né? Estou aqui a convite do primeiro congresso, né, paraibano de prática laboratorial, em nome da Liga Acadêmica e também do professor Guedes, né? Recebi esse convite para estar junto com vocês no dia de hoje. E nada melhor do que falar um pouquinho, né, sobre a microbiologia, porque mesmo sendo um mini curso, mesmo sendo uma palestra, nesse momento a gente não consegue explanar totalmente todo o nosso conhecimento, né? A gente tenta minimizar e trazer aquilo que é mais relevante, né? Então, vamos dar início ao nosso mini curso de hoje, certo? Vou compartilhar aqui a tela, esse meio remoto nos proporciona isso, né? Tá em contato com pessoas de outro local, de outra região, certo? E qualquer empecilho, qualquer falha, né, a gente tenta reverter aqui com as questões tecnológicas. Então, vou compartilhar aqui para a gente dar início ao nosso conteúdo de hoje. Então, como eu disse a todos vocês, né, é um prazer estar aqui nesse primeiro congresso paraibano de prática laboratorial. Espero que possa estar presente em outras edições também, com novos temas. E hoje eu irei trazer para vocês um pouquinho, né, sobre o mundo da microbiologia, né, o universo da microbiologia. E o nosso minicurso ele é intitulado como Bacteriologia Clínica, né, da coleta às provas bioquímicas, às provas de identificação bioquímica. Eu me chamo Raul, né, sou professor, mestre, né, Raul Souza Andresa, sou biomédico de formação, de graduação, né, docente nas instituições AG Magalhães, na FACESF, que é a Faculdade de Ciências Exatas do Sertão São Francisco, né, e também professor da Uninasal no Polo Salgueiro. E hoje vamos falar um pouquinho desse universo da microbiologia, como eu disse a vocês. E para começar a falar da microbiologia, né, sobre essa parte clínica, nós devemos aqui lembrar do laboratório de microbiologia, né? Laboratório esse que, assim como todo e qualquer outro setor, né, laboratorial precisa também trabalhar com qualidade, né? Porque a investigação bacteriológica também é de extrema relevância e precisa de um extremo cuidado também para poder chegar naquela identificação correta, naquela espécie correta. Né? Então, eu começo o nosso minicurso aqui falando com vocês essa importância do liberar, né, um resultado adequado, um resultado de qualidade, né, um resultado que vai dar um parecer fidedigno para aquele quadro do paciente. Né? Porque nós sabemos que a área laboratorial ela se torna aí um papel fundamental para o direcionamento dos próximos encaminhamentos, dos próximos passos e para toda a conduta clínica da equipe multiprofissional que está cuidando daquele indivíduo, daquele paciente, né? Apesar de nós, biomédicos, farmacêuticos, biólogos, né, que trabalham nessa área de microbiológica, de análises clínicas, o nosso paciente muitas vezes é a amostra biológica, mas ali precisa de qualidade, precisa de um entendimento, né? Para que a gente possa realmente assegurar aquele resultado, porque nem sempre tudo que é investigado é relevante, é patogênico, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né? E aí eu trago para vocês essas seguintes frases aqui, né? Que fala assim, a utilidade do resultado liberado pelo laboratório de microbiologia depende da qualidade da amostra recebida para a investigação. E isso é um fator crucial dentro do laboratório de microbiologia. Porque assim como lá na bioquímica, na hematologia, na parasitologia, nós precisamos ter algumas normas, alguns protocolos de aceite, de recusa de amostras na microbiologia também, que aí envolve, por exemplo, o quesito de quantidade da amostra, né, da qualidade dessa amostra, além disso, também a conservação dessa amostra, como foi transportado, qual o meio de transporte, né? Porque tudo isso vai interferir, né, no processo de análise, porque nós sabemos que temos bactérias que são fermentadoras, outras que não são, outras que precisam ser transportadas em meios específicos, né? E essas amostras precisam ser coletadas
corretamente, em tempo hábil, nós vamos ver isso aqui também mais para frente, né? E vale salientar também, como eu coloquei aqui, que a investigação, né, baseia-se na construção de um estudo extremamente cuidadoso, como eu falei para vocês, né, para a identificação correta da determinada espécie ou linhagem bacteriana que eu esteja ali em busca, né, em investigação. E o que seria essa linhagem microbiana, Raul? Essa linhagem microbiana, como eu coloquei aqui, é nada mais do que um grupo de indivíduos, né, um grupo de cepas, né, que, de acordo com o sistema de identificação, são indistinguíveis e podem ser diferenciados de outros grupos, né, ou de uma mesma espécie em uma população. Né? Então, por exemplo, essa linhagem microbiana é o que a gente costuma ver nos laudos, por exemplo, quando a gente encontra lá Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, saprofíticos, né? A essa linhagem identificada, porque nós temos aí a classificação por gênero, nós temos a classificação geral, né, que são as bactérias gram-positivas, gram-negativas, e a partir daí a gente começa a fazer identificações específicas, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje também, certo? E aí, quando a gente começa a fazer essas diferenciações, essas identificações com provas, com meios, com técnicas específicas, a gente começa a tratar esses grupos de forma diferenciada, certo? Por isso que ele fala aqui que são nada mais do que grupos que inicialmente são indistinguíveis, né? Porque inicialmente, por exemplo, se eu estou falando de um gram positivo como Staphylococcus, eu tenho ali o gênero Staphylococcus sp. Mas a partir do momento que eu começo a trabalhar outras características, outras identificações, outros semeios, outros meios, eu vou começando a distinguir, por exemplo, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulase negativa, Staphylococcus provavelmente seja epidermitis ou saprofítico. E assim também acontece nas enterobactérias, no grupo Streptococcus, Enterococcus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada grupo desse hoje também aqui, certo? E aí, para a gente dar continuidade ao nosso curso aqui, né? Lembrar também que esse diagnóstico microbiológico, né, ele está associado justamente a quê, turma? Ele está associado a etapas, né? A técnicas, a, a técnicas de diagnóstico, maneiras, né? De cultivo. E aí nós podemos destacar aqui, por exemplo, que esse diagnóstico microbiológico, ele inicia-se muitas vezes pelo processo microscópico, né? Lembrando aí que os micro-organismos, quando eu falo de micro-organismos, estou falando de bactérias, fungos, protozoários, parasitas, vírus, né? Mas o nosso foco hoje aqui é bacteriologia, né? Vai ser falar das bactérias. Então, inicialmente, a gente começa esse diagnóstico por meio da microscopia, né, analisando aí as características microscópicas desse microorganismo, que é a bactéria. Mas também vale salientar que essas bactérias, esses microorganismos, também têm características macroscópicas, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, que também nos ajudam a ter um olhar clínico diante dessa identificação, certo? Aí, a partir do momento que a gente faz esse processo de microscopia, que na microbiologia a gente leva o nome também de bacteroscopia, porque essa microscopia ela está associada ao processo de coloração de Gram, né, que foi uma técnica criada por Christian Gram, né, com corantes para poder proporcionar aí uma identificação geral dessas bactérias quanto à sua parede celular, classificando elas assim em um grupo de bactérias gram negativas e bactérias gram positivas, que se diferem aí pela quantidade de camadas na parede celular, né, se diferem aí pelo processo também de coloração, certo? Que a gente consegue, acaba visualizando aqui na região e na fase da microscopia, ok? E após essa microscopia é que eu vou dar início ao processo de cultivo, né? Esse cultivo que depende aí de um meio de cultura, muitas vezes só de enriquecimento, meio de cultura de identificação, um meio de cultura seletiva, a gente vai ver daqui a pouco alguns tipos de meios, né? E também, a partir desse cultivo, do crescimento desse microorganismo, né, a gente precisa identificá-lo de forma mais específica. E aí é onde entra o processo das provas bioquímicas, né, e testes mais apurados, né, meios de culturas mais seletivos, mais específicos, para poder chegar a uma determinada linhagem, uma determinada espécie ou subespécie daquele microorganismo, certo? E aí, além dessas provas bioquímicas, que é uma técnica manual, né, mas hoje a gente também já existem as técnicas semi-automatizadas para essas provas bioquímicas, né, que
é o famoso Bactrim, que ele vem acoplado várias provas bioquímicas nele, né? E aí funciona por meio também colorimétrico e enzimático, certo? A gente vai falar um pouquinho mais para frente dele. Mas aqui também vale lembrar também para a gente que esse diagnóstico microbiológico ele também pode estar associado a processos sorológicos, né? Ou seja, eu posso também estar avaliando aí a sorologia em relação a esse micro-organismo, porque nós sabemos que os micro-organismos, como bactérias, eles podem ser também ricos em toxinas, eles podem ser ricos em proteínas, né? Eles podem ser ricos em várias outras substâncias que acabam sendo fatores de virulência, né? E o que são esses fatores de virulência? São justamente fatores que proporcionam uma maior patogenicidade, né? Então, é por meio da dosagem desses fatores, né, pela dosagem dessas proteínas, desse material que está presente aí no microorganismo, a gente consegue também chegar a um diagnóstico. E aí, Raul, quais são as principais técnicas sorológicas utilizadas para esse diagnóstico microbiológico? Né? Uma das técnicas mais comuns é a aglutinação, né? Que ela consiste aí no processo sorológico, como, por exemplo, para a pesquisa da streptolizina, né? A streptolizina O, que está presente lá no grupo dos estreptococos, certo? Que ele promove aí o processo de aglutinação. Você observa a presença ou não dessa streptolizina e entre outras proteínas, né? Mas também existem as técnicas de fixação de complemento e a metodologia de ELISA, certo? E além dessa sorologia, a gente também pode ter o diagnóstico microbiológico associado à biologia molecular, né? Que essa biologia molecular vai estar justamente proporcionando aí a hibridização e a amplificação dos ácidos nucleicos desse microorganismo, certo? Trabalhando em prol aí do material genético do microorganismo, certo? Que essa biologia molecular ela pode estar acoplada tanto à bactéria como ao vírus, né? Um exemplo clássico aqui também foi o tempo de genotipagem do coronavírus, né? Aqui no nosso Brasil, onde nós percebemos aí a eficácia, a agilidade do grupo, né, de pesquisa também, em chegar a determinada cepa, onde a gente teve o destaque aí da Jaqueline Góes, biomédica, né, doutora, renomada, nordestina, né, então, assim, a gente tem que ficar feliz por isso, porque são formas de diagnóstico, né, que nos proporcionam, e como eu disse a vocês, microbiologia não é somente bactéria, né, microbiologia é um universo de micro-organismos, que acopla bactéria, fungos, vírus, protozoários, né, e todo esse ramo. Então, a biologia molecular ela vem para agregar, ela vem para proporcionar essa agilidade, apesar de muitas vezes ser uma situação mais cara, né, em questão de custo-benefício, né, porque eu preciso no meu laboratório ter uma renda específica, eu preciso ter uma quantidade de diagnóstico específico para trabalhar essa biologia, né, molecular, mas em laboratórios de grande porte, a identificação bacteriana ela se dá por processos de biologia molecular, certo? E aí, né, eu trago aqui para vocês hoje também, justamente algumas situações a respeito da coleta, processamento e transporte de amostras biológicas dentro do setor de microbiologia, né? Assim como na bioquímica, na hematologia, nós sabemos que existem normas, condições de biossegurança a serem trabalhadas, né? Tempo de conservação, tempo de transporte, a forma de transportar, a forma de coletar, na microbiologia também não é diferente. Né? Então, por isso que eu vou trazer aqui alguns materiais biológicos, como transportar, o tempo de conservação, o tempo de análise, certo? Então, inicialmente, nós precisamos saber que esse resultado obtido no laboratório, ele é consequência de uma qualidade da amostra recebida, né? Coisa que eu falei lá no iniciozinho, certo? E aí, isso depende de quê? Dos fatores de coleta, dos fatores de conservação dessa amostra e do transporte desse material que deve ser padronizado, certo? Porque aí quando a gente fala de transporte, a gente também fala de meios de cultura, né? Que é um tipo de meio de cultura o transporte. A forma que esse material vai ser transportado, como por exemplo, a gente pode aqui citar se ele vai estar condicionado corretamente, com temperatura adequada, se ele está no meio específico, que é de transporte, né? E aí a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E diante dessa situação de coleta, de processamento, de transporte de amostras biológicas, a gente aqui destaca
alguns principais erros, né, nessa, alguns principais erros nesse processo, né, da coleta até o transporte dessa amostra. E aí a gente brinca um pouquinho aqui com essa imagem, né, porque a gente tem aqui praticamente um gato, né, no meio da espécie aqui de gambá e de lobo, né, se eu não me engano, e a gente começa aí justamente brincando com esses principais erros que acontecem nesse processo, né, que aí está acoplado o erro de isolamento de agentes colonizantes, né, ou seja, isolar muitas vezes o agente que não é para ser isolado, certo? Isolamento de dois ou mais micro-organismos naquela região, e aí eu preciso saber se não foi contaminação, se não é uma contaminação, se não é uma infecção dupla, né, por mais de um micro-organismo. Então, tem que ter esse cuidado para não cometer esse erro clínico, né? Também ter cuidado com os resultados negativos, né? Porque nem sempre é aquele resultado negativo, ele é um resultado 100% fidedigno. Pode ser um micro-organismo que não cresce naquela condição, né? Então, pode ter tido aí uma conservação inadequada da amostra, né? Ou então pode ter tido um semeio em meio não seletivo, certo? E aí acaba proporcionando esses principais erros. Além de tudo, né, também a terapia inadequada devido à identificação errada do agente. E aí entra o processo de antibioterapia, né, que é muitas vezes utilizar um antibiótico, um medicamento antes do tempo, né, antes de sair o resultado do antibiograma, por exemplo, e ali poder detectar a melhor droga a ser utilizada também pode ser um fator de erro dentro desse processo, certo? E aí, para a gente dar continuidade, eu trouxe aqui para vocês, né, as condições de segurança também presentes nesse setor, né? Porque aí, como eu disse, todo e qualquer setor laboratorial precisa de regras de biossegurança, certo? E então, o que é que nós podemos ver aqui? E quais são as principais condições de biossegurança, quais são as principais condições de segurança desse setor de forma geral? Então, primeiro, né, o uso de EPI adequado, conforme o risco da coleta, né? E aí lembrar que nós temos os tipos de laboratório, né? Nível um, nível 2, nível 3, nível 4. Então, dependendo do risco que aquela coleta, que aquele local tiver, eu vou ter um EPI apropriado, né? Higienização das mãos antes e após a coleta do material. Ah, mas eu estou de luva. Mesmo assim, a luva pode rasgar, a luva pode estar com um furo que eu não percebi, né? E outra coisa é higienização, gente. Eu preciso cuidar das minhas mãos, da higiene, de um paciente para outro, de uma amostra para outra, mesmo estando com luvas, certo? Porque ali no momento que eu tiro a luva, sem querer, sem perceber, eu posso tocar no macinete, eu posso tocar na maca do paciente, eu posso tocar na maleta que eu estou carregando com material biológico, certo? E aquele material ali, ele já pode ter percorrido por vários locais. Então, além de um cuidado para com a amostra, para com o paciente, é um cuidado conosco mesmo. Outro fator, outra condição de segurança dentro dessa situação está associada a quê? Né? Que toda amostra deve ser tratada como potencialmente patogênica. Né? Então, assim como os demais setores das análises clínicas, na microbiologia não é diferente. Então, aquela amostra, por mais que você saiba, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo bem clássico, né, acontece nos laboratórios. Quem trabalha com tuberculose, por exemplo, né, acha que porque aquele que trabalha com tuberculose e só vai achar a amostra contaminada daquele setor que está ali com tuberculose. Mas, por exemplo, o enfermeiro, o técnico que trabalha no setor de tuberculose também trabalha outro dia em outro setor. Acontece a infecção cruzada no momento aí da refeição, do refeitório, né, da comunicação ali da equipe médica, certo? Ou então até o fato da coleta e essa amostra chegar até o laboratório, entendeu? Passa por um setor e assim sucessivamente. Então, assim, todo e qualquer material biológico precisa ser pensado, precisa ser trabalhado como potencialmente patogênico, certo? Lembrar também que na microbiologia eu preciso usar frascos e transporte adequado. Eu não posso pegar
eu vou fazer uma coleta de hemocultura, né? A gente vai falar também um pouquinho para frente. Eu não vou pegar esse tubinho de hemocultura e sair carregando na mão para cima e para baixo, né? Ou então colocar no bolso do jaleco, como já vi muitos colegas fazerem isso, né? Não, aquele jaleco está contaminado, já passou por vários locais, então preciso ter uma caixinha, um suporte para levar aquela amostra. E assim como outra e qualquer amostra, eu vou fazer uma coprocultura, vou fazer uma orocultura, eu preciso que aquela amostra, que é a fezes, que é a urina, esteja em temperatura adequada, que é a temperatura ambiente, preciso que esteja em uma quantidade adequada, certo? Então, tudo isso é um fator também de segurança dessa amostra. Outra questão também que deve ser averiguada aqui é justamente se atentar para não contaminar o frasco da coleta e verificar se o mesmo encontra-se bem vedado, né? Por exemplo, a gente acontece isso com urina, com fezes, né? Às vezes a fezes vem derramando, ou então a urina ela acaba derramando, e aí tem contato com outras urinas, isso contamina, certo? Então ficar atento a isso, ok? Lembrar também, né, de identificar a amostra coletada com os dados do paciente. Então, assim, se eu trabalho num laboratório que é 100% automatizado, vai ter etiquetas, mas mesmo ali com a etiqueta, eu preciso ver direitinho a ficha do paciente, o nome se foi etiquetado correto, é para não, depois não ter troca de resultado, e também para não trocar amostras de certa forma, né? Então, como por exemplo, vamos pegar o exemplo aqui da hemocultura novamente. Geralmente a hemocultura a gente coleta 3 amostras. Então, eu preciso saber qual foi a primeira, qual foi a segunda, qual foi a terceira. Então, isso precisa também estar identificado lá no tubozinho, né? Coletor da hemocultura, ok? E um outro ponto aqui também importante, né? E tem vários outros, mas aqui são os que eu pincelei e coloquei aqui como fatores cruciais, é no encaminhar desse material, né? Se por acaso é um posto de coleta, ou é uma unidade hospitalar. Então, assim, coletou, imediatamente encaminha esse material para o laboratório. Ah, Raul, mas tem laboratório que trabalha com posto de coleta. Ah, tem laboratório que trabalha assim assado. É, mas aí ele entra quando ele tem suas condições. Ele utiliza uma caixa térmica, ele utiliza um isopor, ele utiliza um meio de transporte correto, certo? Então, se você está obedecendo essas condições, você está ok. E fora que também tem o tempo, né, de conservação dessa amostra. Então, se você não trabalha com nenhuma dessas condições, você está ali numa unidade hospitalar que você acaba tendo esse contato mais direto, então, colher o material, direciona ao laboratório. Não espera chegar outro material para entregar tudo de uma vez. Né? Que eu já vi setores. É, eu, hoje eu só leciono, né? Hoje eu sou docente. Mas eu já trabalhei muito tempo, eu já trabalhei praticamente 5 anos dentro da classe da parte clínica, né? E dentro desses 5 anos, eu passei praticamente 3 assumindo o setor de microbiologia, né, como responsável técnico. E aí eu via muito erro, né? A amostra que foi colhida logo cedo só chegava no final da tarde. Ou então a amostra que era colhida logo cedo e só chegava de meio-dia quando tinha mais outras 3 amostras para chegar, certo? Isso em unidade hospitalar. Quando é posto de coleta, a gente releva no sentido de que o posto de coleta ele vai trazer aquela amostra acondicionada, né? Vai vir ali na caixa térmica, no isopor, no tempo correto, certo? Então, tem esses cuidados muito importantes. E para que o diagnóstico e a qualidade lá na frente do resultado seja 10. Ok? E aí, como todo e qualquer diagnóstico, o diagnóstico microbiológico não seria diferente. Né? Então, nós acabamos de ver as condições de biossegurança. Essas condições de biossegurança também são fatores que estão acoplados a essa fase do ciclo diagnóstico. Que aí acopla as fases que a gente chama de pré-analítica, analítica e pós-analítica, certo? Então, dentro da microbiologia não é diferente. Eu preciso ter um olhar atento para a fase pré-analítica, que os erros acontecem cerca de 60% a 70% nessa fase, que é nessa fase contempla o quê, gente? Contempla aí o nome do paciente, a idade, o sexo, a forma da amostra, certo? A identificação, o cadastro, tudo isso também vai interferir no resultado microbiológico, viu? Não é somente na bioquímica, não é somente na hematologia, não, certo? Porque, por exemplo,
eu posso ter micro-organismos que é de microbiota normal em um adulto e que não é microbiota normal na criança. Eu posso ter uma informação que, por exemplo, aquele paciente do leito tal está tendo febre, e aquela febre pode ser um indício para eu poder pensar lá na frente de como agir se a hemocultura desse paciente é negativa, o que fazer, semear em outro meio, entendeu? Então, assim, toda e qualquer informação é válida. Ah, ele já tá fazendo uso de antibiótico, mas qual antibiótico? Entendeu? Porque aí eu já, quando for fazer, fechar o diagnóstico dele, for fazer um biograma lá na frente, eu testo esse antibiótico. Então, se esse antibiótico é resistente, eu já vou dar um parecer diferenciado para o médico. Entendeu? Isso são informações importantes. A fase analítica está associada ao executar, né? Que aí é executar a técnica correta, executar o diagnóstico em si correto, a análise correta, né? E aí a gente tem cerca de 20 a 30% de erros ainda nessa fase. E nós temos a fase que a gente chama de fase pós-analítica, que é a fase da interpretação, da digitação e da entrega desse exame. Né? Que eu também tenho que ter cuidado, né? Se eu estou trabalhando no setor privado, tenho que ter cuidado na hora de entregar, de imprimir, de adicionar no sistema. Se eu estou trabalhando no setor público, uma unidade hospitalar de grande porte, que o exame ou é interfaceado, ou o exame é colocado no prontuário, né, como algumas unidades, eu preciso ter atenção se nome, no leito, para poder adicionar na ficha do paciente. Certo? Então, a gente tem aí cerca de 10 a 15% de erros nessa fase. Certo? E aí, falando um pouquinho da questão da coleta em si, né? Lembrar também que essa coleta do material biológico na microbiologia, ela tem que ser realizada no local real da infecção. A gente vai ver aqui alguns materiais, como, por exemplo, fístula, alguma ferida, alguma dermatite desse tipo. Tem gente que colhe a secreção, né? Que está ao redor. Mas não, precisa ali higienizar aquela secreção e colher o exudato daquela região ou internamente daquela região infectada, né? Porque até então aquele exudato que está por fora, aquele pus, por exemplo, ele tá, ele já está ali algumas horas, ele já foi um exudato de algum tempo. Então, faço a higienização, a asepsia, né? E colho da parte interior daquela infecção, certo? Outro fator importante na coleta microbiológica de forma geral. Eu dei o exemplo da ferida, da fístula em si, mas pode ser outra região, certo? E aí eu posso também ter nessa região da coleta uma situação de obtenção de uma quantidade suficiente da amostra, né? Também eu preciso estar ali com a quantidade exata, não exorbitante, mas uma quantidade que eu consiga executar aquilo, certo? E aí, também lembrar que na coleta microbiológica, eu preciso estar associado aqui à utilização de dispositivos apropriados, né, para essa coleta, porque aí vai depender muito do material, por exemplo, uma coleta uretral, que é para fazer uma cultura uretral, seja da vagina, seja uma cultura da uretra masculina, né? Eu preciso ter um suave adequado, eu preciso fazer uma higienização adequada, né? Eu preciso ter um meio adequado, certo? E assim, entre outras situações. A obtenção de cultura antes da administração de antibióticos, né, é um fator muito importante também, está associado a isso. Mas aí a gente coloca um asterisco aqui, por exemplo, em situações de admissão de UTI, né, porque na UTI é um protocolo já, né. Nós, farmacêuticos, biólogos, profissionais das análises clínicas, a gente fica com o pé atrás, fica doente, né, quando a gente escuta dizer, vem colher cultura aqui do paciente do leito tal, e chega lá e já está prescrito aminoglicoside, já está prescrito imepenem, meropenem, e você diz, meu Deus do céu, o paciente chegou e já vai fazer a cultura, já está tomando, né? Beleza, se for uma situação muito grave, vai acusar. Mas assim, a gente sabe que essa antibioterapia, ela é um fator, né, crucial para o resultado falso negativo, né? Então, ter cuidado de pelo menos os pacientes que são de ambulatório, né, que não tem esse protocolo tão específico ainda, obter a cultura antes que eles comecem a administrar o uso de antibióticos, certo? E um fator que está associado à parte pré-analítica é justamente a identificação do material, certo?
ali, colocando com os nomes do paciente, os dados, como também o que ele comporta e o que vai fazer, certo? E aqui eu trago algumas situações, né, de amostras adequadas e amostras inadequadas. Na situação de amostras adequadas no setor de microbiologia, eu tenho que estar avaliando que se as instruções foram realmente apropriadas, né, foram realmente transpassadas corretamente, que aí envolve a coleta, a manipulação e o transporte dessa amostra, certo? Preciso também avaliar, executar como está sendo preenchida a solicitação do exame, se tem lá informações do paciente, se tem suspeita clínica, se tem uso de medicamentos, a data, a hora, tudo isso também é importante para a gente, viu? Não é somente bioquímica e hematologia, não. Também para a microbiologia essas situações são importantes. Okay? Por exemplo, a forma da coleta. Né? Um paciente sondado, vamos pegar uma situação de urocultura. Eu vou falar para vocês aqui mais na frente. Eu não vou colher da bolsa de hemocultura, porque ele está hemoconcentrado ali, já passou urina de vários outros dias, de vários outros horários. Então, tem uma região específica para colher. E eu, particularmente, eu já vi técnicos, né, colegas, até de nível superior, colher diretamente da bolsa da sonda, né? Sendo que não é o correto, ok? Porque ali eu não vou realmente pegar um padrão ouro, que é a urina diretamente da bexiga. Né? E eu vou falar disso um pouquinho mais na frente, certo? Outra situação também que eu preciso avaliar como adequação dessa amostra é o preparo do paciente. Dependendo do tipo de cultura que ele for realizar, ele precisa ter feito um asseio ou não ter feito um asseio. Ele precisa higienizar externamente a região e não internamente. Então, vai depender muito do tipo da cultura. Ele precisa desprezar o primeiro jato, não desprezar. Tudo isso precisa estar, o paciente precisa estar atento. Né? Por exemplo, a situação aí de tuberculose também, a gente sabe que a coleta do escarro, né, precisa ser sem escovar os dentes, sem gargarejo, né? E aí tem gente que faz essa coleta depois de escovar os dentes. Então, tem toda essa orientação. Então, que cabe aí o preparo desse paciente. A quantidade mínima da amostra, né? Porque eu não vou colocar nem pouco demais, nem muito demais, certo? O momento ideal da coleta, geralmente é na fase aguda, ou antes que a administração do antibiótico seja feita, certo? Mas aí, Raul, por exemplo, nessa situação, a gente tem que pensar que nem sempre a gente vai saber se ali é a fase aguda ou não, se ele está tomando ou não, né? Justamente. Por isso que está com asterisco, né? Porque vai ter situações que mesmo assim vão ter que executar o procedimento. Mas o melhor, a forma mais adequada de se trabalhar é saber se aquela contaminação está na fase aguda ou se, por exemplo, aquela situação de infecção, o paciente ainda não fez uso de antibiótico, certo? E aí eu trago para vocês algumas situações de amostras inadequadas, né? Que aí é o que a gente chama de inadequação dessa amostra. Aí eu tenho alguns critérios de rejeição. O que é que eu vou rejeitar também no laboratório de microbiologia? A gente tem aquela história, né? Lá na bioquímica, não aceito fazer exame com soro hemolizado, né? Amostra lipêmica, aqui na microbiologia também tem, viu? Por exemplo, amostra sem identificação, né? Ah, mas fulaninho disse que é do leito tal. Mas o leito tal é quem? É homem? É mulher? A idade, certo? E fora outras coisas, né? Outras situações de não identificação. Amostras visivelmente contaminadas, né? Por exemplo, fezes em sacos de coletor, em sacos de urina. Por exemplo, entregar aí aquele saquinho coletor do bebê, né, derramando, entre as situações, certo? Ou então trocar aquele saquinho coletor pelo local da festa, tudo isso pode interferir também, certo? Meio de transporte, né, e utilização aí de suaves inadequados. Nós sabemos que nós temos um meio de transporte chamado Sturt, né, mas nós sabemos também que tem outro meio de cultura para determinado tipo de micro-organismo e de amostra, certo? O mais utilizado é o Sturt, mas a gente tem outros, certo? E tem gente que confunde, por exemplo, meio de enriquecimento com meio de transporte. Né? Eu posso transportar em salina, mas
Mas tem gente que transporta em BHI. O BHI ele não é um meio de transporte, ele é um meio de enriquecimento. Então, quando essa tua amostra chegar lá na frente, mesmo pelas 2 horas, 3 horas de tolerância, o que é que vai acontecer? Essa tua amostra vai estar enriquecida, essa tua amostra vai estar fermentada, certo? E ali pode ter fermentado alguma bactéria que não era para ter fermentado, né? E aí a gente costuma trabalhar muito o BHI como meio de transporte, mas ele não é meio de transporte, ele é meio de enriquecimento, certo? Outra situação, né? Tempo excessivo desse transporte. Ah, mas teve imprevisto porque veio com o transporte da lotação, que veio com isso, que veio com aquilo, certo? Mas a gente precisa tentar obedecer o máximo possível do tempo de execução daquele exame. Ah, mas, por exemplo, chegou e não fez, né? Mas pelo menos ele está ali para análise, certo? Porque vai executar. Porque, tipo, eu não vou esperar amostra por amostra. Eu tenho 10, 20 amostras ou mais para fazer esse e-mail, né? Então, lógico que o tempo da primeira para a 20ª, para a 30ª, qual for a amostra, vai alterar, mas ela já está ali no ambiente ela já está no ambiente de análise. Ela está no condicionamento legal. Ela está na temperatura adequada. Diferente daquela amostra que vai chegar no transporte inadequado, que vem, por exemplo, um caixa de papelão, que vem numa van. Essa van, a caixa vem lá na parte do motorista levando o sol. Isso é uma condição inadequada de transporte, temperatura inadequada. Certo? Braços quebrados, vazamento da amostra. Isso eu tenho que rejeitar. Porque eu vou saber se não misturou com outra? Aí tem gente que fala assim: ah, não, mas quebrou só a pontinha da tampa. Sim, e eu vou saber? Podem até lhe chamar de chato, dizer: ah, esse doutor, essa doutora, esse biomédico, esse farmacêutico não quer receber nada. Se fosse fulaninho, se fosse cicraninho, ou então se fosse qualquer outra situação, recebia. Mas esse daí, esse plantonista não quer receber, não. É, é melhor sermos chatos e fazer as coisas corretas do que depois a gente tá queimando nosso nome por aí. Né? Porque assim, quem trabalha nas análises, a gente não está só dando diagnóstico, né? A gente está colocando ali em prova não somente a empresa, mas é o nosso nome. Porque, por exemplo, a empresa ela pode até errar, seja privada ou pública. Mas quem vai ser penalizado, né, de forma mais drástica, é o funcionário, que pode levar uma demissão, pode levar uma notificação, se for, por exemplo, um funcionário usado, né? E a empresa ali, ela vai, com o tempo, recuperar aquela situação e para ela, tanto faz, não fez. Ela contratou um profissional melhor, ou então ela capacita aquele profissional e muda a situação. Mas quem se ferra é você como profissional. Então, atenção. Sejamos chatos, sim, também na microbiologia. Né? Assim como o pessoal da bioquímica também são acostumados a ser chamados de chatos, né? A gente também tem que ser chato aqui também. Rejeição, restrição de amostras, sim, não está adequado, não está no volume correto, está sem identificação, está com o vaso quebrado, temperatura inadequada, volta, né? Pede nova coleta. Entendeu? Quem trabalha conosco, a nossa equipe precisa entender isso. E nós, como nível superior, precisamos estar adequados para poder colocar esse pensamento na mente deles, certo? Porque nosso papel, além de executar, de fazer, é também trabalhar a conscientização e a capacitação desses profissionais técnicos que estão conosco. A gente não pode negar também que a gente tem técnicos que dão de 10 a 0 no nível superior, né? Mas também a gente tem, não só a equipe técnica laboratorial, mas falando a equipe técnica no geral, porque, tipo, outros profissionais da saúde não têm a noção de análise clínica que a gente tem, entendeu? Então, eles acham que colher tal material, colher qualquer forma, então é importante que, seja o setor público ou privado, sempre que tiver uma situação de cultura, identifica, vai lá você como biomédico, você farmacêutico daquele local e diz, ó, equipe, faz assim, assim, assado. Ou então, como laboratório mesmo, de forma geral. Coloca lá no setor da enfermaria, da emergência, da UTI, protocolo, prontuário de informações de como coletar, para que aquela equipe ali colete. Porque, às vezes, por exemplo, na UTI, né, geralmente o material já vem colhido, né, nem sempre é a equipe laboratorial que colhe, é os próprios técnicos da UTI que já fazem essa coleta, dependendo do local, né? Eu trabalhei já em situações onde o próprio laboratório tinha que colher e situações em que o material já chegava para a gente colhido, certo? Então a gente tem que ter esse olhar atento e ser chato sim na microbiologia também.
Aí aqui continua, né? Só porque às vezes ele passa um pouquinho, certo? Porque o computador ele vai acaba já tá mal acostumado aí com esse tempo remoto, né? E também às vezes trava um pouquinho, mas é normal. Certo, gente? Então, por exemplo, falando agora um pouquinho do transporte, essa etapa de transporte. Então, na microbiologia, nós temos alguns meios, né, que acabam nos ajudando para fazer esse transporte. E aqui eu trouxe para vocês. E esses meios estão associados a um SUAB, né, que é justamente que eles podem ser aqui, ó, de tampinha laranja, de tampinha verde, amarela, vermelha. Ou eles podem ser assim, ó, só apenas com a situação de algodão estéreo, né, acoplado no saquinho, que aí vai depender de uma, como o laboratório está usando, certo? E aí, se ele vier nesse saquinho separado, tipo um cotonete, que a gente chama de algodão estéreo nessa situação, aí geralmente a gente utiliza eles, né, dentro de um saquinho não, perdão, de um tubo rosqueável com salina, para que ele ali conserve e que seja transportado. Por isso que eu falei a vocês, a salina, que é o soro fisiológico, ela pode ser utilizada como meio de transporte. Agora, o BHI líquido, né, que é aquele amarelinho, ele não pode ser utilizado como meio de transporte, ele é de enriquecimento, certo? E aí nós temos, por exemplo, meio de transporte como raio, draco, alginato de cálcio, né, que são substâncias que estão presentes aí, por isso que leva essas coresinhas. Lembrando que, por exemplo, cada cor dessa, ela pode ser associada à coprocultura, à secreção vaginal, à secreção uretral, né, vai depender muito de cada fabricante, certo? Não posso dizer assim, a cor vermelha é para tal coisa, a cor verde é para tal coisa, como a gente vai ver aqui. No geral, né, essa cor vermelha a gente usa para coprocultura, porque é o geral dos fabricantes, mas pode ser que fabricante A para fabricante B mude. Então, aí a importância também de ler o rótulo do tubinho, né? Assim como a gente tem a importância de ler lá a bula do reagente, tem a importância de ler ali o range do reagente, aqui também a gente tem que ter esse olhar atento para o rótulo do tubinho do meio de cultura, certo? E aí, outros meios que a gente pode trabalhar como transporte é justamente quem? Solução salina, né? O Sturt, que eu tive falando para vocês, o Clarenberg, certo? São tudo meios de cultura que a gente pode trabalhar dentro do transporte, certo, gente? E além de trabalhar com esse meio de cultura, eu preciso acondicionar essas minhas amostras bem, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo, lógico que isso aqui muda de laboratório para laboratório, né? De condição para condição. São essas caixinhas térmicas, né? Que elas são fechadas com trava, né? Acondicionadas com estante dentro, né? Temperatura. Mas, por exemplo, tem laboratório que não usa, né? Tem laboratório que usa um isoporzinho lacrado com a bateria de gelo. Não está errado, mas tem uma conservação menor. Mas ele está apropriado para ser usado. Tem outros que utilizam a caixa térmica mesmo, parecendo aquele cooler, né? Então, fecha ela bonitinha, lacra. Essa daqui é legal porque ela é uma caixa térmica, ela vem com termômetro, ó. Se você perceber que é um termômetro digital, que ela vai justamente acionando a temperatura do ambiente onde está, certo? Para que não possa interferir na temperatura interna da caixa. Então, é uma caixinha, assim, bem legal de se trabalhar, certo? E, geralmente, ela é utilizada em locais intra-hospitalares, coleta interna, transfusão de hemocentros, né, vacinas, para transporte de biópsia, né, que é a anatomia patológica. Todo laboratório tem isso? Não, mas eu preciso buscar a melhor qualidade. Se não tem, trabalha com isopor, bateria de gelo e leva essa amostra para o laboratório o mais rápido possível para análise. Certo, gente? E aí, falando um pouquinho agora do transporte de amostras também, né? Como eu estava falando para vocês, vamos falar aqui, vou ligar aqui, né? Lembrar que assegurar a sobrevivência e o isolamento do microorganismo, pois o laboratório de microbiologia trabalha basicamente em função da viabilidade desse microorganismo, justamente. Se por acaso essa amostra não for acondicionada corretamente, não for transportada corretamente, eu posso simplesmente ter uma situação em que eu vou buscar isolar o microorganismo e ele não vai crescer. Por quê? Porque aquela temperatura já proporcionou o seu declínio, ou proporcionou uma maior proliferação, que não era aquela que deveria ter crescido. Então, tem que ter esse olhar atento, tem que estar bem atento a isso mesmo. Né? Lembrar que, em relação ao transporte de amostras biológicas também, eu preciso estar associado aí
buscando evitar o quê? O fator de contaminação ou de crescimento de micro-organismos indesejáveis, certo? Por isso que eu tenho que ter cuidado nessa hora de separar, de colocar na caixinha, de vedar, certo? De ver se não está derramando nenhuma amostra, para que não ocorra contaminação entre essas amostras, certo? Então tem que ter esse cuidado, porque o micro-organismo é o nosso material de trabalho, e para que eu possa chegar no diagnóstico de qualidade, eu preciso estar com esse micro-organismo conservado para que ele cresça ali naquela condição proporcional daquela amostra, certo? Tendo em vista que toda e qualquer amostra ela é patogênica, como eu falei para vocês anteriormente, né? E aí, vamos falar um pouquinho do tempo de transporte e da temperatura. Isso é importante, Raul? É importantíssimo, galera. Por quê? Porque, dependendo do material, dependendo do tipo de cultura, eu tenho um tempo específico para análise, eu tenho um tempo específico para transportar e uma temperatura adequada para esse transporte. Não é não é só porque colocou numa caixa térmica que tá resolvido, não. Precisa saber a temperatura ideal para aquilo, quanto tempo ele pode ficar ali, certo? Então, aí, por exemplo, materiais como licor, que é o LCE, líquidos sinoviais, entre outros líquidos biológicos, e suaves em secreção, eles precisam ser enviados imediatamente e sem refrigeração. Né? Então, é uma situação. Uma situação de biópsia, né? E amostras respiratórias, por exemplo. Geralmente eu preciso levar um tempo de 30 minutos de transporte. Certo? Então, isso é o ideal, que a gente deve seguir segundo a literatura. Pode acontecer uma controvérsia, né? Pode demorar um pouco mais, vai acontecer, mas a gente tem que buscar ali um padrão de qualidade também dentro do meu laboratório, certo? Hemocultura, né? Até 2 horas, certo? Sem refrigeração, não necessariamente refrigerada, ok? Urina, até 1 hora ou até 24 horas sobre refrigeração. Certo? E aí a gente abre um parêntese, né? Porque antigamente a gente tinha muito isso, né? De a amostra da urina ser conservada tanto a urina como a fezes ser conservada na geladeira para levar no dia. Então, assim, esse quesito aqui a gente meio que coloca numa situação extrema do paciente, né? Mas dentro a gente orienta sempre que até 1 hora, né, é recomendado esse transporte, certo? E aí, nas fezes também, né? Até 12 horas, se tratando que eu utilizo aí o gameplay, né, que é aquele suavezinho da tampinha vermelha, certo? Esse aqui, ó. Esse aqui, se eu usar esse recipiente aqui estéreo, eu posso durar aí com amostras de fezes, a cultura, que seria a coprocultura, em até 12 horas nesse transporte, certo? E geralmente acontece quando o laboratório não faz microbiologia, né? Ali presencial, ele acaba fazendo uma terceirização para as grandes empresas, os laboratórios, eles precisam colocar nesse meio, certo? Para chegar lá conservado, certo? E se não for nessa situação aí de, né, no meio específico de transporte, eu tenho que levar essa amostra de fezes até 2 horas de forma in natura no laboratório, certo? Por que, Raul? Porque aí esse tempo de transporte, essa temperatura, ela pode favorecer alguns tipos de micro-organismos, né? Então, geralmente, em temperatura ambiente, eu vou conseguir aí identificar bactérias patogênicas, vou conseguir identificar o Campylobacter bactéria, certo? Em situações de refrigeração, eu posso também estar identificando ou restringindo aí o Clostridium difficile, que é um causador da disenteria, né, o rotavírus, entre outras situações. Certo? Aí são apenas exemplos que eu estou citando para vocês. E aí, quando a gente fala de coleta, de processamento, de transporte, né, a gente precisa falar de uma situação que é o preparo do meio de cultura. Né? Esse meio de cultura que ele é fundamental, né? Criado lá por Spallanzani, Mildan, Johnson, né? Que trabalharam aí o caldo nutritivo até chegar a questão aí provavelmente do meio de cultura. Né? Então, esse meio de cultura, ele, geralmente, ele vem liofilizado, aí ele vem em pó, para a gente preparar e diluir em água destilada, depois ele passa por um processo aí de temperatura, que pode ser no autoclave, pode ser, tipo, a gente tem salmonela,
Shigella, ele geralmente é aquecido em micro-ondas, né? Então, eu não vou aqui detalhar para vocês como se prepara cada meio de cultura, né? Mas geralmente eles são liofilizados, né? Precisam ser diluídos e em seguida irem para um processo de autoclavação, que vai para o autoclave. Ali eles vão, né, estar prontos, certo? Vão ser emplacados ou entubados, dependendo, quando eu falo entubados, é no sentido de utilização de tubos rosqueáveis, né? Porque eu posso ter meio de cultura que é emplacado, utilizando a placa de pedra, como vocês podem ver aqui, ó, né? Ou eu posso ter meio de cultura que vai para um tubo rosqueável. E nesse tubo eu vou utilizar. E aí pode ser um meio semissólido, um meio líquido, certo? Então, não vamos detalhar aqui como prepara o meio de cultura, porque para cada tipo de meio de cultura eu consigo ter uma temperatura específica, eu tenho um método específico, certo? Eu vou falar aqui mais de forma geral quais são os tipos de meio de cultura. Porque se fosse para falar sobre meio de cultura, seria um meio de cultura só para meio de cultura, a gente trabalhar características organolépticas de cada meio de cultura, certo? Então aqui eu vou deixar, não em off, mas trazer para vocês alguns principais meios de cultura quanto à sua classificação. Aí, quanto à classificação no meio de cultura, como eu disse a vocês, eles podem ser classificados como os seguintes citados aqui abaixo. Por exemplo, ele pode ser um meio de cultura inicialmente sólido, líquido ou semissólido, certo? E aí, a partir desse tipo de classificação, eles podem ser de característica seletiva. Que é esse seletivo? Que só vai crescer ali, né, determinado micro-organismo. Você seleciona o micro-organismo que cresce. Diferencial, certo? De enriquecimento, como eu disse a vocês, o exemplo aí do PHI, né? O transporte, como exemplo clássico, é o Sturt, né? E o Klerenberg, certo? E aí, a gente fala um pouquinho agora na tabela que tem, justamente, né, sobre esse período futuro que eu estou dando a vocês. Eles podem ser de caráter simples ou básico, né, de enriquecimento, ou eles podem ser seletivos. Lembrando que esse seletivo ou de enriquecimento ele tanto pode ser de caráter sólido ou de caráter líquido, certo? E aí, qual vai ser os micro-organismos que eles vão aparentemente trabalhar, né? Então, geralmente, os meios simples e básicos, eles trabalham aí micro-organismos que têm grande capacidade de sintetizar material, né? Sintetizar aí proteínas, certo? Já os meios de enriquecimento, eles trabalham aí necessidades que muitas vezes são esquecidas ou que são desfavorecidas na cultura, né? Então, por exemplo, o pH ele vai favorecer a fermentação, né, a proliferação de colônias, certo? Naquela região. Um exemplo também que pode ser utilizado, né, é o água-sangue. Para algumas bactérias ele é um meio diferencial, mas para outras bactérias ele é um meio enriquecido, ele é um meio de enriquecimento, certo? Então, um exemplo de meio simples e básico, a gente tem o que é a água peptonada, certo? Já um exemplo de meio de cultura de enriquecimento, a gente tem o água-sangue, né? Dependendo aí para que tipo de bactéria, né? Temos o água-chocolate e temos o Brian Weber Fusion, que é o famoso BHI, certo? Que esse BHI, tanto ele tem sólido como ele tem líquido, certo? Geralmente, para transporte, a gente utiliza ele líquido. E ele é muito utilizado para transporte aí de substâncias, né? Ou, perdão, substâncias não, de micro-organismos, como o gênero Neisseria e Streptococcus, certo? E os meios seletivos, né, são aqueles os quais, né, os nutrientes, possuem os nutrientes necessários para o crescimento de todos os micro-organismos, né, que contêm um ou mais compostos essenciais e também eles buscam isolar grupos específicos, né, permitindo aí que um micro-organismo cresça forma mais específica do que o outro. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o agasaborum. O agasaborum, ele não vai crescer bactéria, ele é um meio fúngico. Ele tem um pH baixo, né, um pH ácido, de certa forma, entre 5 e 6, e ele vai estar específico para quê, gente? Para o crescimento de fungos, certo? Nós temos aí o famoso meio Low Western Jensen, né? Que esse é o famoso meio de cultura que a gente utiliza para a cultura de BK, né? Que é a cultura de tuberculose,
que é para o crescimento da cepa de Mycobacterium tuberculosis, certo? Que ele é feito com a casca do ovo da galinha. É uma proteína específica que favorece o crescimento dessa bactéria, certo? Temos o caldo verde brilhante, que é utilizado nas análises de água, de alimentos, termotolerantes, né? Principalmente para enterobactérias de caráter alimentar, certo? Temos o caldo tetraiodato e o caldo selenito, né? Que são para bactérias também intestinais e alguns corpos gram-positivos, mas também pode ser utilizado aí em análises alimentares para detecção de Shigella e Salmonella. E fora esses meios, nós temos outros meios comuns também, como o meio larga-sangue, o EMP, que é um meio diferencial para a Escherichia coli, que ela vai crescer com característica de verde brilhante. Né? Temos o meio Maconque, que é um meio que faz a fermentação de lactose, certo? E o meio CLE, né, que é a urocultura, e entre outros, certo? E aí, falando de meolicultura, a gente precisa também entender as técnicas de semeadura. Porque para cada tipo de meio, a gente precisa ter uma técnica específica. Eu não vou semear uma placa do jeito que eu semeio um tubo. Eu não vou semear um meio líquido da mesma forma que eu semeio um meio sólido. Então, inicialmente, nós precisamos saber que nós temos um meio líquido, meios semissólidos, meios que são sólidos, porém precisam estar inclinados, né? Porque é uma forma da bactéria se movimentar, certo? Principalmente para ela sofrer o processo de motilidade, certo? E nós temos o meio sólido em placa de Petri, certo? Que é como está aqui. E aí nós podemos ter uma semeadora, né? Com alça bacteriológica no meio líquido, onde eu vou fazer o quê? Eu tiro a raspagem, lá, uma alçada da bactéria, introduzo no meio, como vocês estão vendo aqui, ó, introduzo, porém eu tenho que fazer um movimento que está aqui, ó, para um lado e para o outro, agitar realmente, certo? Como, por exemplo, estou aqui, eu tenho essa caneta na mão e a minha mão aqui é o meu de cultura. Então, quando eu introduzo ela, eu preciso balançar para um lado e para o outro para poder aquela cepa se homogeneizar e aí começar o processo de fermentação, certo? Isso no meio líquido. Já no meio semissólido, a primeira coisa que eu vou fazer aqui e vai mudar é justamente o quê? Eu não vou usar a alça bacteriológica com essa espessurazinha, tá? A famosa alça bacteriológica que a gente chama de agulhão. Ela só tem uma ponta, ela só é pontiaguda. Porque o intuito é justamente esse, é introduzir até uma determinada parte do meio e voltar esse agulhão pelo meio do semeio, certo? E aí já foi feito o semeio. E outra situação é quando eu tenho um semeio meio sólido, né, inclinado, que é esse caso aqui, ó. No meio, se o meio for sólido sem ser inclinado, eu posso também só introduzir, né, e retirar a alça. Se o meio for inclinado, o que é que eu vou fazer? Eu vou introduzir de forma específica lá na parte já finalzinha na inclinação, né, até uma determinada parte, e depois eu venho subindo essa alça bacteriológica fazendo a estria, que é esse caminho aqui, ó, esse semeio, até retirar a alça completa, certo? E depois, gente, eu tenho um meio sólido em placa de Petri, que aí eu posso ter várias técnicas. Eu vou utilizar geralmente a alça bacteriológica que tem esse orifíciozinho, que pode ser de 5 ou 10, certo? E aí, geralmente eu posso ter aqui, por exemplo, a identificação lá de beta-hemolíticos, né? Eu faço um semeio central, né? E depois um semeio para na vertical, justamente para fazer a prova de campo, né? Aí eu vou fazendo e aí eu vou formar a setinha, vamos falar disso aqui daqui a pouco, né? Aí feito essa setinha, ou melhor, feito esse semeio dessa forma, né? Se crescer a setinha, é porque a prova foi positiva, né? Então a gente vai ver já isso aí. Se o meio for, né, líquido, ou perdão, for sólido, né? Eu posso também introduzir, como vocês estão vendo aí. Mas se for na placa de Petri, dependendo da amostra, dependendo da cultura, posso semear de várias maneiras. Se, por exemplo, eu quiser fazer um melhor isolamento, né, eu tenho a estria simples, que é apenas fazer lá um processo de estria, de um lado ao outro. Né? Eu tenho um processo de técnica de semeadura chamado por esgotamento, que eu vou pegar a alçada da minha bactéria e vou começar a semear, né,
Depois eu vou virando a placa e semeando da parte final até, novamente, até chegar uma parte em que a placa ela vai estar com bem pouquinho material. Isso é uma técnica de isolamento, porque eu vou buscar uma região onde eu vou deixar a bactéria mais isolada possível. Certo? E eu tenho uma técnica de semeadura chamada de técnica de tapete. O que é essa técnica de tapete? A gente não faz com alça, a gente faz com suave. E essa técnica de tapete ela é utilizada para quem? Para a execução do antibiograma, certo? Onde eu vou pegar o suave lá do inóculo e vou semear, né, até o meio, depois eu viro a placa, semeio do outro lado, aí eu viro novamente e venho semeando por cima dela, fazendo os 4 centímetros. E no final eu vou selar essa placa, para que eu tenha segurança de que foi semeado toda a placa, certo? E aí depois eu adiciono os antibióticos, os discos, certo? Então a técnica de tapete ela é específica para fazer o semeio do antibiograma. E aí falando um pouquinho de cada, como é que se diz? Falando um pouquinho aí de cada tipo de material, por exemplo, né? A gente vai salientar aqui o quê? Vale salientar uma coisa, que no caso aí de cada material, por exemplo, hemoculturas, o que a gente tem? Lembrar aí que quando ela é indicada, né, quais são as amostras que devem ser coletadas. Então, eu trouxe aqui um resuminho básico para vocês. Então, o que é essa hemocultura? Hemocultura é um processo de cultura, né, de análise do sangue, né, da parte sistêmica. Então, por exemplo, quando é que eu vou fazer uma hemocultura? Vou fazer um paciente normal em mim agora? Não. E vocês não. Geralmente é um paciente que está com infecção, né? Seja sistêmica, sepse ou outra situação, certo? Então, aqui, quais as condições? Infecção sistêmicas, endocardite aguda, endocardite subaguda, febre de origem indeterminada, né? Já vem alguns dias, algumas horas tendo aquela febre, não sei qual o motivo, e geralmente pacientes oncológicos e pacientes aidéticos. Por quê? Porque esses pacientes eles tendem a ter uma queda da imunidade. São pacientes imunossuprimidos, então eles estão ali propícios a infecções microbianas de tipo fúngicas. Então, é preciso estar fazendo essa hemocultura, né? Lembrando que o fungo ele demora de 7 a 15 dias para crescer. Então, por isso a importância de colher e fazer a hemocultura, porque você vai detectar sistematicamente esse microorganismo. Então, no caso das infecções sistêmicas, gente, o que é que nós temos que analisar? Eu tenho que coletar entre 2 a 3 amostras de locais separados, com intervalos de 5 minutos de uma função para outra, certo? Fazendo todo o protocolo de higienização, de asepsia, lógico. Se no caso de uma endocardite aguda, né, eu vou ter que colher também 3 amostras, né, de 3 locais diferentes, com intervalo aí de 15 a 30 minutos entre as funções. Né? No caso de uma endocardite subaguda, também eu colho 3 amostras, de 3 locais diferentes, com intervalos de 15 em 15 minutos, né, de uma amostra para outra, né? E se por acaso permanecer negativo, né, em até 24 horas, a conduta, o protocolo clínico é justamente que seja colhido aí mais 3 amostras e analisadas novamente, certo? Se por acaso esse paciente tem uma febre de origem determinada, né, por exemplo, não sabe a causa, aí eu vou estar colhendo aí muitas vezes de 4 até 6 amostras, certo? Mas aí vai depender da conduta médica, porque eu vou ter que avaliar, né, o tempo de uma coleta para outra é com mais tempo, ou seja, de 1 hora entre uma coleta e outra, ou até, e analisar isso em até 2 dias, em 48 horas. Se essas amostras permanecerem negativas, né, e o paciente permanecer com febre, após essas 24 horas eu preciso colher pelo menos mais minutos e no máximo 3 amostras para poder fechar esse diagnóstico, certo? Nos pacientes de câncer e AIDS, né, lembrar que eu tenho que colher 2 a 3 amostras, sendo uma para cultura de fungos, certo? Então, eu preciso dessas 3 amostras, onde 2 eu faço a cultura bacteriana e 2 eu faço a cultura e uma, perdão, faça cultura para fungo, vou semear em meios específicos para fungo, certo? E outra coisa importantíssima, gente, essa
coleta de hemocultura precisa ser de sítio diferente. Então, se eu colho num braço, no momento que eu colher, certo? Repetir o sítio no mesmo momento de coleta, sempre de locais de sítios diferentes. Ok? E aí, outro material biológico importante para a gente discutir aqui é justamente a coleta da ponta de catéter, né, intravascular, certo? Que aí lembrar, né, que é preciso fazer uma rigorosa antisepsia na pele, né, ao redor ali com a 70, próximo da região do catéter, certo? Remover o catéter, né, e aí cortar aproximadamente 5 centímetros da parte distal e a que estava mais profunda, introduzida na pele, certo? Colocar o pedaço do cateter em frasco estéreo, certo? E encaminhar imediatamente ao laboratório. E aí fica aquela dica, você pode, se for um tubo estéreo, né, que deve ser estéreo, perdão, tem locais que indicam você colocar salina, solução salina, certo? Mas você pode apenas cortar essa região, introduzir no tubo estéreo e levar para o laboratório, que lá eles fazem o protocolo de enriquecimento, certo? E de forma que você coloca o tubo estéreo. E aí, no caso de feridas, Raul, de abscessos, fístulas, algum celulite, o que fazer? Coletar material do fundo da lesão, com seringa de insulina, ou, em último caso, usar suave. Né? Porque geralmente essas regiões elas secreções, purulentos, aquela coisa toda, e como eu estava falando lá no início, eu disse a vocês, tem gente que colhe a secreção que está do lado, purulenta. Ela já contaminou, ela já tem outras situações, outros micro-organismos, eu tenho que colher realmente da lesão. Então, faz a sepsia, depois dessa sepsia, vai lá com o material, né, se for uma situação de exudato, vai lá com a seringazinha de insulina e colhe. Se não, usa o suave e coloca no meio do transporte. Outra situação, outro material importantíssimo também, né, que aqui daria um curso só sobre coleta de escarro, porque por meio do escarro que a gente faz o teste de TB, de tuberculose, né? E aí vocês podem perceber que eu não falei aí nas técnicas de coloração de grana e de coloração de Nilson, né? Mas porque também são técnicas que associam ao nosso diagnóstico, e uma das técnicas que vão associar essa coleta aqui é justamente a técnica de Nilson, certo? Para a gente fazer essa coleta de TB. Mas o nosso foco não é esse. Então, falar um pouco dessa amostra de escarro, né? A gente deve primeiramente orientar quem? O paciente. Sobre o quê? Sobre a importância da coleta do escarro e não da saliva, porque muitas vezes chega amostras com saliva, né? E não com escarro, certo? As amostras de saliva são impróprias para análise bacteriológica, pois não representam parecer infeccioso, certo? Então, mas, porém, dependendo do quadro de tuberculose do paciente, às vezes na saliva a gente já consegue identificar, mas o ideal é que seja do escarro, certo? Colher somente uma amostra por dia, se possível, o primeiro escarro da manhã, antes da ingestão de alimentos e antes de escovar os dentes, antes de escovar os dentes, certo? E apenas fazer aí um gargarejo, né, com água, certo? E não utilizar creme dental. Enxaguar a boca várias vezes e promover o escarro, certo? Respirar fundo várias vezes e tossir profundamente, recolhendo a amostra em um frasco de boca larga, certo? Se o material for escasso, coletar a amostra depois da nebulização, certo? E se por aqui, em seguida, encaminhar imediatamente ao laboratório. Certo? Essas são as condições principais da coleta microbiológica, utilizando aí o SCAR. Okay? E nós temos outro material biológico bastante utilizado na microbiologia, que é o aspirato traqueal. Eu coloquei aqui para vocês a seguinte informação, que a coleta deste material é realizada em pacientes entubados ou traqueostomizados, né, que fazem o processo de traqueostomia, através de sonda de aspiração de calibre adequado e estéreo. Seus resultados refletem a colonização do trato respiratório. Deve-se cortar a ponta da sonda com a tesoura estéreo, colocando-a em recipiente estéreo, né, e enviando imediatamente ao laboratório. Geralmente essa coleta é feita ou pela equipe de enfermagem ou pelo fisioterapeuta. Né? Então essa orientação deve ser, alguns já têm em mente, né? Mas nós como profissionais técnicos do laboratório devemos sempre orientar
os nossos colegas a esse procedimento, né? Justamente mostrando aí a conduta correta dessa coleta, certo? Mesmo que ele saiba, é sempre bom entregar um informativo para que ele possa revisar, para evitar danos, né? E para evitar transtorno do paciente novamente, certo? Está colhendo isso diretamente. E falar um pouquinho do trato respiratório superior, né? A gente requer aqui a dois materiais também biológicos importantes dentro da microbiologia, que são as secreções da orofaringe e as secreções nasais, né? Então, na secreção da orofaringe, gente, nós temos que se atentar na hora da coleta, porque essa aqui nós geralmente fazemos, né? Então, geralmente é pedido para que afaste a língua, né? Com um abaixador, se possível, limpar com suave, umedecido em salina estéreo, e ao redor da região de coleta, né, colher com dois suaves na área de epidemia, e não colher na área da separação. Quando há uma lesão, devemos optar pelo fragmento de uma biópsia ou aspirado, certo? E aí vai ser investigado outras situações, né? Já na situação de secreção nasal, utiliza o suave umedecido com salina, né? Estéreo, introduz o suave nas narinas, certo? E gira aí pelo menos 5 vezes em 2 sentidos. Direita, esquerda, para que possa acoplar toda essa região. Certo? E aí nós temos mais dois tipos de secreções importantes também, que são as secreções de ouvido e secreção ocular, né? Que a secreção de ouvido, geralmente a gente precisa remover a secreção superficial com o suave umedecido, né? E obter material com outro suave fazendo a rotação do canal. Então, geralmente, a gente tem uma seringa, né, externa, e aí o ideal é que a gente faça uma espécie de limpeza, né, com soro fisiológico, suave, nessa parte externa, e depois a gente introduza, né, um pouco suave, fazendo a retração na região do canal auditivo, certo? Para poder colher. E a secreção ocular, geralmente a gente deve desprezar a secreção purulenta, né, e coletar com suave o material da parte interna da pálpebra. Então, por exemplo, muito comum para análise de quem está com conjuntivite, por exemplo, que a gente tem conjuntivite viral e conjuntivite bacteriana, e outras infecções oculares. Então, o que é que muita gente faz? Já colhe daquela secreção que está ali. Não. Limpa, higieniza com o soro fisiológico, né, a região ocular, abre um pouquinho o olho da criança, do bebê, do adulto, do paciente, qual for, né, e com suave, você vai lá e colhe da região da pálpebra, certo? De preferência inferior, que é justamente a região da região lacrimal, que vai estar saindo essas secreções. Certo, gente? E aí, quanto a alguns líquidos, como, por exemplo, líquido abdominal, líquido acítico, líquido biliar, líquido das articulações, que é o líquido articular, periocárdio, periotenal, né? Líquido pleural, que é o líquido da pleura, sinovial, que é o líquido do joelho, por exemplo, né? Geralmente, a coleta desse tipo de material é um procedimento médico, porque é um procedimento invasivo, certo? Mas, como nós, profissionais da saúde e profissionais de nível superior, devemos também orientar, né? Mesmo que o médico tenha seja essa classe superior, a gente precisa orientar como equipe, como laboratório, né? Como profissional mesmo. Então, é um procedimento invasivo, é um procedimento médico. Então, o processo proporcionar uma desinfecção cuidadosa do local da punção, né? Com álcool e coletar através de uma punção percutânea ou cirúrgica, certo? O que vai depender do tipo aí de líquido, né? Se houver contagem de células, enviar um frasco com anticoagulante, né? Para a cultura. E para a cultura deve ser separado um frasco sem anticoagulante e estéreo. Justamente porque, dependendo do líquido aqui, por exemplo, como por exemplo um líquido pleural, um líquido sinovial, acítico, o médico pede lá cultura de líquido acítico com celularidade, né? É porque ele quer saber ali o teor de células, que é o teor do leucócito presente ali naquele líquido. Então, eu tenho que levar um tubo para essa situação e um tubo para apenas para a cultura, certo? Então, a gente tem que orientar isso também e observar a solicitação do médico. Alguns laboratórios fazem o quê? Quando eu trabalhava, a gente fazia o quê? Independente da solicitação, a gente mandava os dois tubos, certo? Porque era uma forma de prevenir a morte do paciente. Porque já acontecia muito também isso. Ah, não vê a celularidade do paciente, não vê a quantidade de células, né, a contagem de células desse líquido. Mas foi solicitado? Não foi.
Então, se a gente tinha as duas amostras, a gente ia lá e refazia, entendeu? Ou, como também trabalhei por outro no setor privado, a gente já entregava o laudo completo, a análise biológica e a celularidade. Aí o transporte desse líquido, geralmente leva aí de 15 a 30 minutos, temperatura ambiente, pode ser armazenado até 48 horas também, certo? E alguma única exceção é para o líquido pericárdico, né? E pesquisa de fungos, precisa estar na temperatura de 4 graus Celsius. Outro material importantíssimo, gente, é o material de secreção vaginal e cervical. Né? Lembrar aqui algumas condições importantes. A higiene deve ser com água e sabão na parte externa, de forma habitual. Né? Como você se higieniza normalmente? Certo? Umedecer o espéculo, né, que é justamente o material que vai fazer a abertura vaginal, certo? Inserir o espéculo com o paciente em posição ginecológica, no caso da mulher, coletar a secreção da mucosa alta e fazer uma lâmina e colocar em salina estéril. Então, eu preciso fazer essa lâmina direta, né, e colocar um suave na salina, certo? Remover o muco cervical com um suave maior ou algodão, certo? E depois introduzir o suave no ósseo cervical, girando firmemente. E retirar o suave e confeccionar duas lâminas para bacterioscopia e enviar para o laboratório. Tudo isso é função, né, dessa coleta. Geralmente, a enfermagem está bem apropriada para fazer esse tipo de coleta. Mas, por exemplo, muitas vezes em laboratórios privados, chega esse tipo de secreção e nós, profissionais da saúde, biomédicos, farmacêuticos, precisamos também saber colher, né? Então, também é nossa obrigação saber fazer essa coleta, certo? Geralmente a gente faz aí para ajudar nos exames citopatológicos, ok? Mas, em geral, a enfermagem ela faz essa coleta bem correta, certo? Mas mesmo assim não nos cabe realizar nesses momentos também orientar os pacientes e orientar os profissionais que fazem essa coleta, né, corretamente. A secreção uretral, né, que é a secreção uretral, tanto pode ser na mulher como no homem. Então, lembrar que esse material deve ser colhido no período de 2 a 3 horas após a micção, né, estimular a eliminação de secreção. E nas mulheres, por exemplo, orienta-se fazer uma massagem uretral, né, contra a superfície pública, através da vagina, certo? E aí coletar como suave, certo? Já no homem, fazer uma asepsia da região da glande, né, com gase umedecido em salina, justamente para tirar algum interferente, né? Enxugar, né? E solicitar ao paciente que faça a compressão do pênis e coletar com suave em salina e depois colocar no meio de transporte. Então, você vai pegar a região uretral do paciente, né? Tem um suave específico, não é esse suave normal, porque aí senão você vai causar sangramento, você vai causar dor no paciente. É um suave um pouquinho mais fininho, certo? E você vai introduzir na região uretral, certo? Que aproximadamente aí você vai introduzir de 2 a 3 centímetros e fazer 2 giros, né? Em 2 centímetros. Direita, esquerda, certo? Retira, confecciona a lâmina e coloca esse suave a solução salina e leva até o laboratório, certo? Urina, né? Aí de forma geral, mas eu estou falando aqui de forma específica para a região, para a cultura de urina, que é a urocultura, né? Aconselha que seja o jato médio, certo? Coletar sempre a primeira urina da manhã e aguardar de 3 a 4 horas após a última micção. Se por acaso você não conseguir não fazer, você fez a primeira urina e esqueceu, né? Você aguarda de 3 a 4 horas após a última vez que você urinou, e aí você pode colher e levar para análise, certo? E aí tem umas condições para homem e para mulher. Por exemplo, a mulher, geralmente, ela deve afastar os grandes lábios, né? E com uma das mãos, com gás, embebida, né? Em sabão neutro, inclusive entre as dobras, enxaguar com gás molhada, certo? Ou seja, fazer uma higienização, certo? Dos lábios, dos grandes lábios. E no homem, geralmente, ele é pedido para que ele retraia a região do prepúcio, limpe a região da com gás, também utilize na higienização sabão neutro, né? Certo?
E aí você despreza o jato inicial e colhe a região do jato médio, certo? O jato inicial é aquele primeiro que vem. Aí depois que vem, você vai e colhe a parte do jato médio, que a gente chama. E sonda cervical, né? Que demora. Primeiro passo, né? Desinfectar o local da coleta com álcool 70, pinçar a cânula do coletor e, em seguida, com a seringa e a agulha, funcionar a cânula e colher entre 5 e 10 ml de urina em frasco estéreo. Vocês estão vendo aqui a sonda do paciente, né? Já vi gente, tá vendo essa partezinha azul aqui? Já vi gente chegar com o coletor, abrir e colher. Lógico que vai dar contaminado, lógico que vai dar determinados micro-organismos. Essa sonda aqui, tem paciente que mesmo com sonda, demora de 2 a 3 dias para poder encher a sonda. Tem paciente que não se cuida. Se é um paciente de leito, mais vai esvaziar porque ela precisa medir esse volume. Mas se ele tiver um paciente em casa, aqui vai estar contaminado. Então, eu preciso vir aqui ó, na cânula, certo? Que é uma mangueirinha que tem bem aqui. Essa mangueirinha está acoplada à bexiga. Então, vou para a minha seringa, funciono de 5 a 10 ml, né? E aí sim eu vou coletar o padrão ouro dessa cultura, que é justamente o que a gente chama de uma cultura diretamente da bexiga. Porque se eu pegar aqui, ó, já vai ter passado por toda o processo de filtração, já está contaminado. Então eu tenho que colher aqui da cama para poder realmente ter essa cultura fidedigna, certo, gente? E aí, né, falando mais um pouquinho dessa questão de urocultura, a gente tem que lembrar também aí da urocultura em crianças ou pacientes incontinentes, né, que tem aí uma incontinência urinária. Então, geralmente, a gente utiliza aí a higiene, né, para essa coleta de urina. A gente utiliza o coletor, certo? Que é esse saquinho que está aqui na imagem. E os cuidados de higiene é justamente trocar esse saquinho da criança, né? Então, ele é um saquinho adesivo que prega na região. Você tem que ficar observando aí se ele está urinando ou não. Mas é muito difícil você fazer com que a criança ele urine, né, na hora correta, já que usa fralda, essas coisas, no potinho. Então a gente coloca o saquinho na região genital e assim ele urina. Certo? E falar um pouco de coprocultura, que é a análise da cultura das fezes, né? Lembrar aqui de forma pincelada que deve ser coletado na fase aguda, quando o patógeno está em maior número e antes da antibioterapia. Na verdade, tudo ser antes de uma terapia de antibióticos, né? E depois proferir a cultura, né? As seguintes, as seguintes testes e avaliar também, né? As porções sanguinolentas e mucosa dessa cultura, certo? Se por acaso aquela região ali da fezes tiver uma região purulenta, então uma região sanguinolenta, tentar fazer o semeio daquela região. E aí, coleta para pesquisa de fungos, né? De certa forma, a gente tem que, dependendo da região, lembrar de limpar a superfície com água, né? Destilada ou salina estéreo. Não utilizar iodo nesse caso, certo? E se tratando da pele, de forma geral, seja na região genital, seja no pé, na mão, normalmente o ideal é que a gente faça uma raspagem dessas bordas da lesão com o bisturi, certo? E se for o caso do couro cabeludo, né? Geralmente colocar alguns fios de cabelo da região afetada, certo? E proceder com a raspagem das bordas, fixando suave com salino, certo? E aí vai sendo ali. Se for um caso de unha, lembrar de escovar os pés, né? Com água e sabão, raspar abaixo da unha, não é a região de cima, vai ser a parte de baixo da unha, né? E aí você vai colocar também no recipiente e fazer a entrega no laboratório. Certo? Geralmente essa coleta aqui faz no próprio laboratório, ok? E agora a gente vai passar para a parte que a gente chama de justamente a questão de identificação dessas bactérias, certo? E aí a gente começa a identificar essas bactérias, como eu disse a vocês, a gente tem a coloração de Gram, né, que é o padrão principal que caracteriza aí as bactérias em duas grandes classes pela parede celular, em gram positivo
A partir dessa classificação, a gente vai tendo outras classificações. Então, por exemplo, nós temos aqui a situação da classificação, identificação de cocos gram-positivos, ou seja, quanto à morfologia, né, dessas bactérias. E aí nós vamos começar a falar das provas bioquímicas, de certa forma. Então, para identificar os cocos gram-positivos, nós temos inicialmente esse esqueminha aqui. Né? Então, eu fiz a minha coloração de gram, descobri que é um cocos gram-positivo, então qual o primeiro passo? Né? Saber se é do gênero ou Streptococcus, certo? Então, o primeiro passo é fazer a prova que a gente chama de catalase. Eu vou utilizar uma lâmina, pegar uma alçada daquela bactéria, colocar na lâmina solução de peróxido, certo? E vou observar se ela fervilha, se ela forma bolhas. Se acontecer esse processo de formação de bolhas, é porque eu tenho catalase positiva, certo? E essa catalase positiva, ela é indício de do gênero Staphylococcus, certo? Se por acaso eu fizer isso e não acontecer nada, essa catalase ela é negativa e geralmente ela vai ter o quê? Ela vai ser indício da espécie da família e para chegar à espécie de Staphylococcus, aí eu vou fazer a prova chamada de coagulase, que eu vou pegar um plasma normal, vou colocar no tubinho, pegar uma alçada da bactéria, inocular e levar a estufa por 24 horas. E observar se aí vai ter presença de coágulo, se vai ter formação de coágulo ou não. Se ocorrer a formação de coágulo, gente, é porque essa coagulase é positiva. E isso é indício de quê? De um Staphylococcus aureus, ou seja, eu cheguei à espécie, certo? Se por acaso, após esse período de 24 horas, não formou coágulo, né, classificar aí como Staphylococcus coagulase negativo, certo? Porque pode ser qualquer outro tipo de espécie. E para isso a gente vai ter outros testes que vai chegar ao procedimento aí, por exemplo, de Staphylococcus epidermidis, a galactae, mas eu poderia parar a identificação por aqui, certo? Para classificar ou identificar os estreptococcus, né, nós teríamos quem? Depois que eu faço a catalase, ela deu negativa, eu tenho a resposta que é Streptococcus. Aí, em seguida, o que, é que eu faço? Né? Eu vou aqui saber se esse Streptococcus ele é alfa ou beta hemolítico, ou seja, se ele é parcialmente hemolítico ou altamente hemolítico, certo? E aí, no caso dos beta hemolíticos, o que é que eu vou fazer? Eu vou submeter ao teste chamado de base tracina. Se esse teste, que é o disco, né, isso no meio H100. Se o disco for sensível, é porque aquela bactéria é do gênero Streptococcus e da espécie Streptococcus pyogenes, certo? Se for resistente, aquela bactéria ela é um beta-hemolítico, certo? Mas ela pode ser de outra espécie, certo? Se por acaso for uma situação de alfa, de um alfa-hemolítico, eu também vou fazer essa submissão a um determinado risco de antibiótico. Porém, agora qual antibiótico? Alpitoquina. Se por acaso não for sensível a esse risco, eu tenho Streptococcus pneumoniae. Se por acaso não for sensível, ou seja, for resistente, eu vou ter apenas um alfa-hemolítico, certo? O Streptococcus alfa-hemolítico pode ser de vários outros tipos. Eu vou ter que fazer provas específicas e entre outras técnicas para poder detectar. Mas, de forma geral, a gente tem essa identificação nesse sentido, certo? E aí aqui eu tenho umas imagens, né, de diagnóstico microbiológico, a nossa imagem de GRAM, né, de certa forma. Aqui como cresce no meio H-sangue, né, formando essa hemólise, como vocês estão vendo aqui, certo? O teste, né, fazendo aí com o disco de antibiograma, H-sangue, sabendo se é sensível ou resistente. Sensível é sempre de forma inicial, tá vendo? Resistente é quando não forma A, então nesse caso aqui, ó, formou A em A, em C, em B, em D não formou. E eu posso também ter um diagnóstico microbiológico de caráter sorológico, né, onde eu vou aí estar analisando as estreptolisinas desse microorganismo, certo? E aí, a gente tem o carro-chefe, que é a bacterioscopia, que é a coloração de grau. Geralmente a gente utiliza para secreções de trato respiratório, exudatos, secreções vaginais, vários outros tipos de materiais, né? Fazemos o isolamento no H-sangue, certo?
Se tratando de uma situação beta-hemolítica, a gente faz a identificação, né? E aí nós temos uma prova bioquímica para esse tipo de bactéria também, né? Que é a prova do hipurato de sódio, que é a presença da enzima hipocarase, certo? Que ela vai estar aí tendo uma reação com a glicina e a gente consegue fazer esse processo aí de aglutinação e perceber se tem ou não essa presença beta-hemolítica. E aqui eu trago para vocês, né, alguns esqueminhas justamente da diferenciação desses estreptococos alfa-hemolíticos e beta-hemolíticos. Mas antes disso, eu trago aqui na parte esquerda do slide, né, justamente a identificação, né, porque a gente falava aqui anteriormente, ó, e parou aqui, né, no Streptococcus pneumoniae. E aqui eu falei que era alfa e beta, né? Então, por exemplo, se eu quero saber se esse Streptococcus ele é de outra espécie, então eu vou fazer um teste chamado de teste de Camp. Né? Por que Camp? Porque foi criado lá em 1944 por esses três cientistas, Christian, Atkins e Muth. Né? Por isso que levou esse nome, Camp. Okay? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma espécie de Staphylococcus como controle, certo? Faço aqui a lista, o CMEI principal. Eu vou pegar a minha amostra, a qual quer descobrir se ali é um outro tipo de Staphylococcus. Vou fazer o quê? Semear, né, na forma aqui vertical, certo? Um do lado e outro do outro. Se por acaso, né, eu pegar aqui e formar uma seta, certo? É sinal de que essa bactéria é um Streptococcus agalactiae. Se não formar, é sinal que ela pode ser um Staphylococcus aureus ou pode ser outro tipo de Streptococcus, certo? Então, essa identificação de campo, ela chega para fechar o diagnóstico desse quesito aqui da Streptococcus agalactiae, certo? E aqui do lado direito, né, do slide, eu trago para vocês um diagrama, né, que diferencia aí o Streptococcus alfa-hemolítico. Então, por exemplo, eu tenho um alfa-hemolítico que foi semeado no H-sangue, faço o teste de optoquina, se ele for susceptível, né, sensível, eu tenho o Streptococcus pneumoniae, coisa que eu falei lá anteriormente. Se ele for resistente, né, eu vou ter outro tipo de Streptococcus alfa-hemolítico. E aí, para poder descobrir, né, que tipo de alfa-hemolítico é esse, eu vou fazer o teste que a gente chama de a prova bioquímica de biliesculina. Se essa biliesculina, que é um meio de cultura, ela der positiva, né, aí eu vou fazer o teste do NaCl. Se esse teste de NaCl der positivo, eu tenho uma espécie do grupo Enterococcus. Se der negativo, eu tenho uma espécie dos Streptococcus, grupo D. Classificação essa, né, que foi uma classificação biológica, realizada por Lancerfeld, perdão, certo? E se por acaso a biliscolina é negativa lá na frente, lá atrás, é porque eu tenho Streptococcus do grupo Viridis, né? Certo? E aqui eu trago esse outro diagrama esquemático, né, sobre a diferenciação de Streptococcus do grupo D e Enterococcus, que é quando essa partezinha aqui final, né, que eu estava mostrando, quando a biliscolina dá positiva. Então, quando ela dá positiva, eu vou e faço o teste do NaCl, né, do cloreto de sódio. Se nesse teste ele der positivo, eu faço porque eu tenho uma espécie ali de Enterococcus. Se ele dá negativo, eu faço aí, eu tenho aí o teste chamado de Streptococcus D, certo? E aí, para chegar a mais especificações, eu tenho uma prova que é chamada de prova de PIR, certo? É um teste mais caro, nem todo mundo faz, certo? Mas é uma técnica que é utilizada. Se o PIR for positivo, ele confirma realmente que é uma espécie de Enterococcus. Se o PIR for negativo, ele confirma que realmente ali é um grupo D, Streptococcus, certo? E aqui, falando um pouquinho da identificação das gram-negativas ou enterobactérias, vale salientar que essas gram-negativas enterobactérias, né, elas possuem uma camada de LPS, essa camada que gera um fator de virulência bem mais apurado, né, e aqui eu trago para vocês, né, exemplos dessas gram-negativas. Lembrando que até então nós sabemos que as gram-negativas ela tem formato de bacilos, né, e que é o formato principal, mas ela pode aparecer também em outros formatos, como, por exemplo, a gente tem aqui situações de gram-negativas em formato de cocos bacilos, vibriões bacilos, certo? E aí, o que, é que acontece? Eu trouxe exemplos para vocês. Por exemplo, de víbrios, tem o Campylobacter,
jejum, que é uma bactéria intestinal, e o Vibrio cholerae, né, que é a bactéria da cólera. Como cocos, né, para negativos, eu tenho um caso aqui da Neisseria, meningites e gonorreia, que são cocos envelopados, certo? Temos os cocobacilos, que aqui eu encontro o exemplo da Pasteurella, a Bordetella, certo? Tem o caso dos bacilos, que é o auge, né? Esses bacilos é justamente os que vão caracterizar de forma específica as nossas enterobactérias. Aí esses bacilos, eles podem ser, melhor, essas enterobactérias, elas podem ser de caráter fermentadores e não fermentadores. Vai depender de algumas provas. E a primeira prova para a gente saber se elas são enterobactérias é fazendo justamente aí até a prova chamada de oxidase. Se essa prova de oxidase ela der positiva, né, é porque ela vai ser da Pseudomonas ou acinobactéria. Se por acaso essa prova ela for oxidase negativa, é porque ela é do grupo enterobactérias, certo? E aí eu vou ter que fazer provas bioquímicas específicas, como por exemplo, glicose, lactose, sacarose, e outras provas como citrato, motilidade, indol. E aí eu percebo que se por acaso a glicose, a glicose é positiva, né, essa prova bioquímica de glicose é positiva, eu tenho um grupo das enterobactérias. Agora, elas são enterobactérias fermentadoras ou não fermentadoras, certo? Então, aqui, por exemplo, elas podem ser, se por acaso elas fermentarem rapidamente, a lactose, né, é positiva, elas são fermentadoras, como, por exemplo, a Klebsiella, a Escherichia coli, enterobactéria. Mas tem bactérias que fermentam lentamente. É o caso da citrobactéria, da serrátil, certo? Mas mesmo assim são enterobactérias fermentadoras. E se por acaso essa lactose ela é negativa, Raul, são bactérias não fermentadoras de lactose. Aí quais são os exemplos delas? Salmonella, Shigella, Proteus, certo? E para falar um pouquinho dessa família Enterobacteriaceae, né? Lembrar que ela possui mais de 46 gêneros, certo? Centenas de espécies e subespécies, ok? E uma dos diferenciais é justamente as propriedades bioquímicas, certo? Que é justamente essa capacidade de fermentar, não fermentar, de consumir ou não consumir determinado material, certo? E aí lembrar que essas enterobactérias, elas podem estar ocupando espaço como patógeno primário ou como patógeno oportunista. Quando elas estão como patógeno primário, elas se encontram justamente dentro do organismo capaz de causar qualquer tipo de doença. Agora, quando elas se encontram como patógenos oportunistas, é porque elas estão ali e a qualquer momento, seja uma situação de estresse, de baixo de sistema imunológico, né, ela pode pode ser uma oportunidade dela se manifestar. E aí, quais são esses tipos de bactérias? Por exemplo, como patógenos primários, essa família geralmente se apresentam a Shigella, a Salmonella, a Escherichia. E já como patógenos oportunistas, tem aqui a Providência SP, a Morganella, a Enterobactéria, a Serrátil, a Proteus, tanto virábilis como a mirabilis, né? E bactérias que se apresentam nas duas condições, nós temos aqui a Escherichia coli e a Klebsiella pneumoniae. Elas podem se apresentar tanto como situação primária como situação oportunista, certo? Aqui eu trago uma tabelinha, que essa tabela aqui não é uma tabela padrão, mas ela pode mudar um pouquinho de laboratório para laboratório, ela pode mudar de protocolo para protocolo, porque nem todo mundo trabalha com essas provas todas. As provas principais que a gente trabalha, lembrando que a gente também tem um sistema automatizado hoje, né? A gente tem a quantificação dentro do biograma automatizada, a gente tem a identificação bioquímica sendo automatizada pelo meio Bactrim, tem a positividade das hemoculturas pelo Hemotec, certo? Então, assim, facilitou muito a vida do microbiologista. Mas, mesmo assim, o microbiologista raiz ainda vem para essa tabelinha, né? Essa tabelinha tem os testes das provas bioquímicas, né? Lembrando que nem todo mundo utiliza. As principais, mais utilizadas são justamente maltose, lactose, né? Citrato, urease, produção de gás, indol, e fenolftaleína. Essas são as principais, certo? E aí, por exemplo,
Na tabela vem as enterobactérias, né? E aí você vai observando, então você faz o testezinho lá, positivou, por exemplo, citrato, passou de verde para azul, ou seja, fermentou. Então, qual a bactéria que fermentou? Você vai olhar na tabela, certo? E aí, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo. Quem consome glicose, né? Escherichia coli, salmonella, Klebsiella, e assim você vai olhando, certo? E aí você vai chegando a um parecer de cada prova bioquímica dessa, ok? Não tem como detalhar aqui especificamente cada bactéria dessa, por quê? Porque isso aqui é uma coisa prática, do dia a dia, né? Você vai adquirindo isso no dia a dia. Com o tempo que você for trabalhando na microbiologia, você já vai saber, por exemplo, ali, que aquela bactéria é uma bactéria gram-negativa, enterobactéria, e ela tem lactose positiva. Ela tem citrato positivo, negativo. Desculpa, gente. Certo? Ou então que ela produz ou não produz gás. Com o decorrer do tempo você vai pegando, mas mesmo assim, se você trabalha dessa forma, você vai voltar para a tabelinha, certo? E aqui eu trouxe para vocês umas características macroscópicas, né? Porque, como eu disse a vocês, apesar da questão microscópica bioquímica, tem algumas bactérias que a sua morfologia nos ajuda bastante, né? E principalmente hoje, que nós temos um meio conhecido como meio cromogênico, né, que ele caracteriza a bactéria pela coloração, tem uma classificação específica da cor, né, fica mais fácil. Mas se eu não tiver esse meio, por exemplo, no H-sangue, a Klebsiella pneumoniae, ela tem uma característica mucoide e acinzentada, né? Ó. A Escherichia coli, no meio Marconque e H-sangue, né? Ela tem uma característica esbranquiçada, mucoide, já no Marconque, uma característica roseada, né? Então, esses são meios que a gente chama de meios diferenciais e seletivos, que nos ajudam a diferenciar a bactéria por características macroscópicas, ou seja, que são possíveis ainda visualizar a olho nu, certo? E aqui, por exemplo, nós temos o meio cromogênico, né? Por exemplo, aqui à minha esquerda, né, eu tenho aqui colônias enegrecidas, que é o caso da salmonela, colônias avermelhadas, né? Roxeadas, que é o caso da Escherichia coli. Que, lógico, vai mudar de material para material, vai mudar de meio para meio, né? Tem meio cromogênico que diz que a Escherichia coli é esverdeada. Por quê? Porque ali naquele meio tem um componente que promove a fermentação da cor esverdeada, certo? Mas vai ter outro meio cromogênico que talvez diga que ela é roxeada, certo? Ou azulada. Por quê? Porque aquele componente ali vai promover a fermentação, a oxidação daquela cor. Então, por isso a gente chama que é um biocromogênico rápido, ajuda bastante, né, a identificação bacteriana, porque em 24 horas cresceu, a coloração já sei qual é a espécie, em vez de esperar 24 horas, fazer as provas bioquímicas, esperar mais 24 horas, aquela coisa toda para saber. Então, aqui pela coloração a gente já sabe, certo? E aqui eu trouxe essas imagens de meios mostrando, por exemplo, a Escherichia coli no meio, né, NB, que é para urocultura. Ela vai crescer a coisa mais linda do mundo, ó. Aqui é pela semeadura de esgotamento, certo? E aí ela cresce esse verde brilhante. Já a Escherichia coli no meio, a gente chama de HE, né, que é o Rocket, o meio plebe. Ela vai crescer aí, ó, uma coloração amarelada, perdão, gente. E a salmonella, uma coloração enegrecida, tá vendo? Aí aqui, essas três bactérias no meio, Salmonella Shigella, que é o famoso meio SS. Esse meio aqui é aquele que eu falei que na hora do preparo ele vai para o micro-ondas, certo? Então, ó, a Escherichia coli, ela geralmente cresce aí ó, de forma roseada, no meio SS, né? A própria Salmonella, ela cresce enegrecida, né? E ela tem um odor de peixe podre, certo? Então, isso é uma coisa característica também que com o tempo, com o decorrer da experiência clínica, vocês vão pegando essas características. E, e a Shigella, né, ela cresce pequenas colônias, tá vendo? No meio, Shigella salmonella, certo? E aqui também, ó, no meio aí de, a gente chama o XLD, que é o meio da hiperxilose e dexocalato, né? A salmonella cresce com colônias pontiagudas enegrecidas, né? E no H-sangue eu tenho proteus também com colônias enegrecidas. Então, se a gente pega essas características, a gente começa a ter uma noção do que a gente vai poder facilitar ou agilizar o nosso diagnóstico, certo?
Então, é só com o tempo mesmo, não é de hoje, não é amanhã que você pega essas características, não. É na decorrência, na vivência, né? Que a gente vai pegando essa situação, certo? Essas características. E aqui eu trouxe para vocês essa situação, né? Onde eu tenho aqui o meu TSI, que também é muito usado, que é um meio tríplice, super ferro, certo? Que geralmente sofre uma fermentação, ele pode mudar da coloração anunciada para a coloração amarelada, para a coloração enegrecida. Cada situação dessa gera uma característica, né? Então a gente pega aqui, por exemplo, a salmonela, né? Então, a salmonela ela tem produção de gás, que é quando o meio fica enegrecido, certo? Ela também pode ter consumo de glicose, que é quando o meu fica avermelhado. Então, essas mudanças aqui vocês vão acompanhar por meio de uma tabela também, né? Que geralmente a gente tem a tabela de identificação bioquímica dessas enterobactérias. Fermentou no TSI na parte de cima, fermentou na parte de baixo, o meio subiu, o meio enegreceu, tudo isso tem um significado. Aqui eu trago para vocês, né, uma situação aqui do meu TSI também, certo? Ó, o meu subiu, né? Quer dizer que produziu gás. Por meio de quem? Da salmonela. Que é a salmonela que tem essa característica de, de proporcionar essa subida do gás, certo? E aqui eu trago para vocês como se encontram essas bactérias no meu TSI. Por exemplo, o meio A aqui, ó, o tubo A, não foi inoculado, não tem merda nenhuma. Ele é bonitinho assim, ó, roseadozinho, certo? Já no tubo B, a gente tem a Pseudomonas aeruginosa, tá vendo? Que ela fermentou em cima, porque ela é fermentadora de lactose, não é isso? E aqui, o tubo C, ó, cresceu Escherichia coli. Ela mudou de cor, era rosa, ficou amarelo, e o meio está quebrado, ainda subiu o meio. Ou seja, isso é sinal de quê? Que a Escherichia coli, ela quebra o meio e ela gera gás em todo o meio da bactéria, certo? A letra D aqui, ó, nós temos o exemplo da salmonela, né? Salmonela é essa que gerou gás, né? Porque o meio subiu, ficou enegrecido no meio, ou seja, teve produção de H2S, né, que é o monóxido de enxofre, e ainda fermenta a lactose, porque ficou rosa na ponta. Né? Temos também, aqui na letra D, na letra E, perdão, a Shigella, né? No caso, a Shigella freixneri, que ela só fermenta em cima, tá vendo? Fica roseado. Então, são características que você vai pegando também com o tempo. Não adianta também se enlouquecer. Como eu disse, hoje a gente também tem a situação de ser automatizada que ajuda bastante, que é o Bactrim. E aqui, gente, eu finalizo o nosso mini curso, né, com essa frase aqui de um dos caras que eu admiro bastante na microbiologia, que é o Louis Pasteur. Ele era químico e também bacteriologista francês, né, e pegando o gancho desse tempo tão difícil que a gente está, né, onde a ciência se encontrou limitada, mas também se encontrou com forças, né, que a política, né, as decisões, as situações democráticas ou não democráticas consumiram a população de forma geral, né? E onde também a ciência, o estudo se tornou protagonista. Então, assim como Louis Pasteur, né? Eu finalizo aqui, né? Com essa pequena frase que é dele, que diz assim: que a ciência não tem tempo, que a ciência não tem país, porque o conhecimento pertence à humanidade. E aí eu trago para mim e para vocês esse ensinamento, né? Que a ciência ela muda vidas, ela realiza sonhos e ela constrói esperança. Então, muito obrigado ao professor Guedes, né? Muito obrigado à comissão organizadora do primeiro Congresso Paraibano de Prática Laboratorial e a Liga Acadêmica que desempenhou tão bonito esse encontro. Espero que vocês aproveitem bastante, né, as palestras, os minicursos, e estou à disposição para os próximos encontros, né, para discussão de casos. Minhas redes sociais é meu nome completo, Raul Souza Andresa, Souza com S, Andresa com Z, e foi um prazer. Muito obrigado a todos por estarem aqui, né, e por ouvir essas informações, que é um pouquinho que a gente pode passar nesse momento. Muito obrigado.